Ouvi a Justiça de hoje discutindo as ameaças ao Estado Democrático de Direito no Brasil. Em pauta, o crescimento da violência no país e a ação dos black blocs nas manifestações de rua. Participam do programa o juiz Bruno Terra Dias, da 22ª Vara Cível de Belo Horizonte e ex-presidente da Mages, e o sociólogo Luiz Flávio Sapori, especialista em defesa social. Então, eu pergunto para o senhor, doutor Bruno, é o Estado o único responsável pela conjuntura preocupante que estamos vivendo? Democracia é uma construção de todos. O Estado integra a construção da democracia, mas o cidadão tem responsabilidade nisso. Agora, quando o cidadão não procura o prefeito, o secretário municipal, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o próprio juiz de direito, enfim, não procura a autoridade competente para aquela demanda que ele tem, ele está manifestando o seu descrédito com o próprio Estado. O Estado, que se diga, não é município, Estado-membro, federação, mas conta todos os serviços, em geral, uma coisa difusa mesmo, né? Ou seja, o cidadão diz, olha, não creio. E aí, o Estado, em todas as esferas da administração, município, Estado-membro, federação, ele tem que buscar recuperar o acreditamento do povo. Por quê? Se isso caminhar a médio e longo prazo, é o que o doutor Sapori falou aqui, isso vai, a longo prazo, caminhar para uma derruição do próprio Estado. Isso não pode acontecer, mas temos que lembrar, se o Estado tem que buscar ser acreditado pelo cidadão, o cidadão também tem a responsabilidade de conhecer o Estado, saber das responsabilidades do Estado, saber do que toca a ele também e não repassar a sua responsabilidade. E o senhor, professor Sapori, o Estado é o único responsável? Não é o único, mas é o principal responsável. Porque num contexto social onde os indivíduos estão com seus interesses exacerbados, num contexto onde os indivíduos querem ser espertos, querem se dar bem às expensas dos limites morais e legais, né? Onde os indivíduos estão usando o recurso à violência para atingir seus interesses os mais diversos possíveis, não dá para se esperar desse indivíduo, uma consciência de coletividade ou do público. A única maneira do freio moral se impor ao interesse individual é através do Estado. É o Estado através da polícia, da justiça, né, do executivo, do judiciário. É o Estado, de alguma maneira, como a referência da lei, que tem que se impor às relações sociais. Nesse momento, o Estado brasileiro, ele precisa mais do que nunca estar presente, mas ele não é presente de uma forma sufocante, repressiva, que ele já tem. É um Estado que nos onera, um Estado forte no ponto de vista dos tributos, mas o Estado brasileiro ele precisa ser mais efetivo, eficaz, ele precisa oferecer mais qualidade dos seus serviços e precisa combater de uma forma corajosa a impunidade. A impunidade, nas suas diversas dimensões, política, social, econômica, ela fomenta uma racionalidade individual, oportunística no dia a dia. Não é isso, doutor Bruno? Sim. Então, me parece que o Brasil tem uma grande tarefa ao longo das próximas décadas, né? Ao longo dos próximos anos. Uma sociedade onde o Estado ele tem que ser mais eficaz, mais correto e mais firme na aplicação da lei. Né? Essa é a maneira mais imediata para que a gente mude a racionalidade dos indivíduos. Doutor Bruno, por que a democracia e a cidadania exigem postura ativa e responsabilidade, como o senhor escreveu no artigo Manifestação e Responsabilidade? É justamente para que o cidadão saiba qual é a função de cada elemento dentro do Estado, saiba controlar, saiba exigir, saiba impor limites. Por quê? Vamos só pegar aqui um caso exemplar. O senador Lucena, nos anos 90, usando a gráfica do Senado para fins privados. Não é? O Legislativo, quando viu que o senador Lucena, que era uma expressão dentro do contexto da República, seria condenado com base na lei de improbidade, fez passar rapidamente um projeto de lei isentando esse senador de qualquer responsabilidade. Qual foi a reação do público? Na primeira eleição para o Senado, a que ele concorreu, perdeu.
Por quê? Porque o poder legislativo agiu mal e o executivo, secundando o legislativo na hora que sancionou a lei, agiu pior ainda. E o público deu um recado, isso nós não queremos. Não é? Então, o cidadão tem que ser ativo na identificação dessas anomalias para saber exigir do Estado e de seus representantes que tenham uma conduta honesta, pois é direito do cidadão um governo honesto. Se ele não tiver postura, esse governo poderá não ser honesto e vai derruir, e a situação do próprio cidadão vai cair. Professor Sapori, o senhor disse em seu artigo, abre aspas, que a conjuntura atual é de anomia moral acentuada. Isso. O que é essa anomia? É um conceito sociológico que usamos com muita frequência para sinalizar um contexto num grupo social, numa sociedade, num certo momento histórico, como eu entendo que é a brasileira, onde os parâmetros morais, os parâmetros legais, que impõem limites aos interesses dos indivíduos, eles estão enfraquecidos. É um contexto onde propriamente não falta lei. Não é ausência de lei, não é propriamente ausência de normatização. Existem normatizações que definem o cotidiano do crime, da ação da polícia, da ação das manifestações, da ação da atividade econômica, dos movimentos sociais. O Brasil tem legislação, apesar dos limites, para tudo isso. O desafio da sociedade brasileira é que a legislação e esses limites não se impõem. Eles não são devidamente aplicados, eles não são reconhecidos pelos indivíduos e pelos grupos como referências para a realização dos seus interesses. Quando, então, a lei, a normatização vigente não é aplicada, não é referência, prevalece, de alguma maneira, uma racionalidade instrumental. O fim justifica os meios. Então, vale qualquer meio para eu conseguir o que me interessa. Pode ser um bem material, pode ser atingir uma ideologia, pode ser uma reivindicação, pode ser o meu ganho econômico. Então, em todas as esferas da sociedade, os indivíduos estão pautados pelo imediatismo, por uma lógica onde é cada um por si e Deus por todos. Isso é anomia moral. No próximo bloco, o senhor responde pelo Judiciário sobre essa anomia moral, doutor Bruno. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.